nunca imaginei que ouviria da boca da minha própria filha as palavras que rasgaram meu peito como uma lâmina. Tua casa cheira a fracasso, mãe. Até hoje lembro do som da porta batendo, do eco atravessando o corredor e do retrato da família caindo da parede, estilhaçando-se em 1000 pedaços, como se simbolizasse o que restava de nós. Foi naquela noite, em meio ao silêncio e aos cacos no chão, que percebi: ou eu me deixava afundar junto com a dor, ou aprenderia a reconstruir tudo, começando por mim. Durante muito tempo, vivi acreditando que o amor bastava, que criar uma filha sozinha, com honestidade e sacrifício, seria o suficiente para ser respeitada. Mas quando o desprezo tomou o lugar da gratidão, algo dentro de mim acordou. Eu já não era a mesma mulher que passava noites lavando roupa para pagar o aluguel. Aquela ferida acendeu uma força antiga, escondida sob anos de silêncio e entrega. Hoje, olhando para trás, entendo que aquele fracasso que ela viu era apenas a casca de uma história que ainda não tinha florescido. Porque às vezes a vida nos quebra, só para mostrar que a gente pode renascer mais forte, mais inteiro e mais dono do próprio destino. Aquela noite ainda ecoa na minha mente como um trovão distante. O barulho da porta batendo foi tão forte que o porta-retrato da sala caiu e se espatifou no chão, espalhando cacos e lembranças pelo corredor. Fiquei parada, com o coração batendo descompassado, ouvindo os passos apressados de Marina descendo as escadas. Quando o motor do carro ligou, percebi que algo dentro de mim também se desligava. Ela saiu sem olhar para trás, sem se despedir, sem sequer hesitar. Apenas foi, levando consigo um pedaço da minha alma. As palavras dela ainda queimavam nos meus ouvidos. Tua casa cheira a fracasso, mãe. Tua vida me sufoca. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Por um instante, quis acreditar que ela não sabia o peso do que dizia, que era só raiva, cansaço, confusão. Mas o olhar dela, aquele olhar frio e decidido, me dizia que já não restava dúvida. O amor que eu dediquei com tanto zelo parecia não ter deixado raízes. Fiquei parada no meio da sala, olhando para os móveis que, de repente, pareciam estranhos, tristes, cansados, como se tivessem escutado também o veredito de fracasso. O silêncio que ficou depois foi ensurdecedor. Nem os ruídos da rua, nem o relógio da parede conseguiam preencher o vazio que se abriu dentro de mim. Tudo o que eu ouvia era o estalar dos meus pensamentos, tentando entender onde foi que eu perdi minha menina. Naquela madrugada, sentei no sofá e abracei o travesseiro que ela usava quando pequena. Ainda tinha o cheiro suave do amaciante que eu colocava de propósito para que ela se sentisse acolhida. As lágrimas vinham sem pedir licença. A dor era tão funda que parecia arrancar memórias junto. Eu, que sempre fui forte, me vi frágil pela primeira vez. Pela primeira vez, desejei não acordar no dia seguinte. Mas o amanhecer chegou, e com ele, uma certeza silenciosa. Talvez aquela partida, por mais cruel que fosse, tivesse vindo para me acordar. Porque enquanto olhava o sol entrando pela janela e refletindo nos pedaços quebrados do porta-retrato, percebi algo. Às vezes, é preciso que tudo se quebre, para que a gente tenha coragem de recomeçar. Meu nome é Rebeca. Tenho 63 anos e durante boa parte da minha vida fui conhecida apenas como a mulher que faz faxina. Nunca me incomodou o rótulo. Ele carregava a verdade de quem lutou com as próprias mãos para sobreviver. Fiquei viúva muito cedo, quando Marina ainda nem completara 5 anos. O pai dela, um homem bom, mas doente do coração, partiu deixando mais saudade do que dinheiro. Desde aquele dia, jurei que minha filha nunca sentiria fome, frio ou abandono enquanto eu tivesse forças para trabalhar. Lembro das madrugadas em que eu saía ainda escuro, com o uniforme dobrado numa sacola e um pedaço de pão embrulhado em guardanapo. O ônibus balançava e às vezes eu cochilava segurando o ferro do assento, sonhando com dias melhores. Cada casa que limpei guardava um pouco da minha esperança e também, confesso, um tanto da minha dor. Havia dias em que eu limpava lustres de cristal e me perguntava se algum dia eu teria ao menos uma lâmpada nova na cozinha. Mas não reclamei.
Pelo contrário, agradecia a Deus por cada oportunidade. Aquele trabalho, que para muitos era sinônimo de humilhação, para mim sempre foi dignidade. Era o que me permitia colocar comida na mesa, comprar cadernos para Marina e pagar o aluguel da nossa casinha de 2 cômodos. Cada centavo tinha um destino, e cada conquista, por menor que fosse, era celebrada como um milagre. Criar uma filha sozinha foi minha missão e também minha escola. Aprendi a ser mãe, pai, amiga, conselheira e protetora. Houve dias em que o cansaço era tanto que eu mal conseguia levantar o braço para pentear o cabelo, mas bastava ouvir o riso dela para recobrar as forças. Marina era meu motivo para continuar, meu sol em dias nublados. Eu acreditava que, com amor e esforço, ela entenderia o valor do sacrifício. Mas o tempo tem seus caprichos. À medida que ela crescia, percebia nos olhos dela uma mistura de admiração e vergonha. E foi ali, bem antes daquela porta bater, que as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Pequenas, quase invisíveis, mas que um dia abririam um abismo entre nós. Minha casa sempre foi simples, mas cada canto dela carrega um pedaço da minha história. O sofá da sala, por exemplo, comprei parcelado em 10 vezes, depois de meses juntando o que sobrava das faxinas. As almofadas fiz eu mesma com restos de tecido que uma patroa ia jogar fora. O armário da cozinha foi um achado. Um casal se mudava e me vendeu por metade do preço. Lixei, pintei, envernizei e ele ficou novo em folha. Cada objeto ali dentro tinha um pedacinho de mim, um suor transformado em conquista. Não havia luxo, mas havia amor. As paredes guardavam risadas, cheiros de bolo no forno e o som da rádio AM tocando baixinho enquanto eu limpava o chão. Era o lar onde tudo era fruto de esforço, onde cada móvel tinha uma história, cada rachadura uma lembrança. Eu olhava para aquela casa com orgulho, porque ela era o retrato fiel da minha luta. Uma luta silenciosa, sem aplausos, mas cheia de dignidade. Lembro da emoção quando consegui comprar a cama de Marina. Era branca, com detalhes em madeira. Ela pulava nela de alegria, e eu chorava de gratidão. Naquele tempo, a vida era simples, mas o amor preenchia todos os espaços. Eu acreditava que ela cresceria valorizando isso, que entenderia que riqueza não se mede pelo tamanho da casa, mas pela paz que se sente dentro dela. Com o tempo, a pintura descascou um pouco, os móveis envelheceram e o piso perdeu o brilho. Mas eu ainda via beleza em tudo aquilo, porque para mim, cada marca era prova de uma vitória. Até que um dia, percebi que nem todos olham para a simplicidade com o mesmo olhar. Marina começou a ver defeitos onde eu via memórias, vergonha onde eu via gratidão. E foi ali, naquele contraste de visões, que percebi o início da distância. Ela começou a evitar trazer amigos, a fechar as portas do quarto, a esconder o que éramos. Eu ainda não sabia, mas aquele lar, que para mim era abrigo, para ela começava a parecer um fardo. Quando Marina era pequena, ela entendia tudo com uma maturidade que me emocionava. Nunca reclamava de nada, mesmo quando o lanche era só pão com manteiga ou quando o presente de aniversário era uma boneca de pano costurada por mim. Ela me abraçava forte e dizia: "Tá linda, mamãe, foi você quem fez." Nesses momentos, eu sentia que estava vencendo na vida, mesmo sem dinheiro no bolso. Eu achava que o amor bastava e que o exemplo de honestidade seria o maior legado que eu poderia deixar. Mas então veio a adolescência, e com ela, o olhar dos outros. Lembro do primeiro dia em que notei a mudança. Ela chegou da escola calada, jogou a mochila no sofá e perguntou por que a gente não tinha uma casa bonita como a dos colegas. Fiquei sem resposta. Tentei explicar que beleza também morava no que é simples, mas ela apenas revirou os olhos. Dali em diante, as comparações viraram rotina. O pai da Lúcia tem carro. A mãe da Camila não precisa trabalhar tanto. A casa da Júlia tem piscina. Cada frase era uma punhalada disfarçada de curiosidade. Eu tentava não demonstrar tristeza. Respondia com calma. Dizia que cada um tem seu tempo,
que um dia ela entenderia o valor de conquistar as coisas com esforço. Mas por dentro eu me despedaçava, porque percebia que, aos poucos, o orgulho que ela sentia de mim estava virando vergonha. Ela começou a me evitar nas reuniões da escola, pedia para eu não ir buscar mais, dizia que podia voltar com as amigas. Era como se o amor de antes tivesse se tornado invisível, substituído por uma vontade insaciável de parecer igual aos outros. As discussões começaram por bobagens, mas sempre terminavam com a mesma frase: "Você não entende, mãe." E talvez ela tivesse razão. Eu realmente não entendia aquele mundo de aparências que tanto a encantava. Para mim, a vida era feita de pequenos gestos, de honestidade e de noites bem dormidas. Para ela, começava a ser sobre status, sobre o que os outros pensavam. Eu via minha menina se transformando em alguém que eu mal reconhecia. E mesmo sem saber, o que mais me doía não era o que ela dizia. Era o medo de que um dia ela olhasse para mim e visse o mesmo que via na nossa casa. Algo ultrapassado, simples demais para caber nos sonhos dela. Quando Marina passou na universidade, eu chorei como se fosse minha própria conquista. Fiz questão de preparar um café especial naquele dia, com bolo de fubá e flores simples na mesa. Lembro de dizer: "Filha, você está abrindo portas que eu nunca pude nem bater." Ela sorriu, emocionada, e eu pensei que aquele seria o início de uma nova fase de orgulho e união entre nós. Mal sabia que seria o começo de um abismo silencioso. A faculdade dela ficava em outra parte da cidade, longe do nosso bairro. E junto com a distância física, veio também a emocional. Aos poucos, percebi mudanças sutis: o vocabulário, as roupas, o jeito de falar. Marina começou a frequentar festas da elite universitária, eventos em mansões, jantares chiques, ambientes que eu só via nas novelas. Eu ficava feliz por ela estar conhecendo o mundo, mas algo em mim se inquietava. Quando ela voltava, seu olhar carregava um brilho diferente, mas também uma sombra de impaciência comigo. Era como se, depois de provar o gosto do luxo, o simples tivesse perdido o sabor. Foi numa dessas festas que ela conheceu Maurício. Um rapaz elegante, filho de empresários, estudando administração. Marina falava dele com um encanto que eu não via desde criança, quando descobriu sua paixão por livros. Eu escutava atenta, sorrindo, tentando me alegrar. Mas por dentro havia um medo que eu não conseguia explicar. Talvez o medo de que aquele novo mundo a afastasse de vez de mim. O primeiro encontro deles me foi contado com entusiasmo. "Mãe, você precisava ver a casa dele. É enorme, parece de revista." Ela descrevia tudo: o piso de mármore, os quadros importados, a piscina iluminada. Eu ouvia calada, tentando não deixar transparecer o aperto no peito. No fundo, sabia que aquele deslumbramento não era apenas pelo rapaz, mas pelo que ele representava. O estilo de vida que ela sempre sonhou e que eu nunca pude dar. Com o passar dos meses, os fins de semana em casa se tornaram raros. Marina dizia que estudava com Maurício, que o grupo de amigos era mais tranquilo lá. Eu fingia compreender, mesmo sentindo a cadeira vazia na mesa do jantar. E foi nesse vai e vem de desculpas e ausências que comecei a perceber. O amor que um dia nos uniu estava sendo trocado, lentamente, por uma promessa de status e aparência. Nunca vou esquecer o dia em que Maurício veio pela primeira vez à nossa casa. Marina estava nervosa, arrumando tudo desde cedo. Passou pano, acendeu incensos, tentou esconder os móveis mais velhos com panos coloridos. Eu achei graça, porque sempre vi beleza naquilo que tínhamos. Mas para ela, cada rachadura parecia um grito de vergonha. Quando ele chegou, vestia uma camisa branca impecável e um perfume caro que preencheu a sala antes mesmo de ele entrar. Cumprimentou-me com educação, mas havia algo no olhar. Aquele tipo de olhar que percorre o ambiente avaliando, comparando, julgando sem dizer nada. Ele observou a estante, o sofá remendado, o relógio antigo na parede. Tudo o que para mim era memória viva, para ele parecia apenas desgaste. Marina, percebendo, corou. Tentou disfarçar, mas os olhos dela imploravam para que eu entendesse sem que ela precisasse falar. Eu sorri,
Ofereci café e bolo, fiz o possível para que se sentissem bem. Porque, no fundo, ainda acreditava que gentileza e acolhimento podiam vencer qualquer diferença social. Durante o lanche, ele falava sobre viagens, empresas, investimentos. Um vocabulário tão distante da minha realidade que eu apenas assentia, tentando acompanhar. Quando perguntei sobre os pais dele, respondeu com um leve orgulho. Meus pais têm uma casa no campo, em Tepoztlán, e outra na praia. Marina olhou para mim com aquele brilho estranho nos olhos, uma mistura de admiração e vergonha. Foi ali que senti um nó na garganta. Eu não estava mais diante apenas de um namorado, mas do espelho daquilo que minha filha passou a desejar. Mesmo assim, não deixei o desconforto vencer. Fiz questão de contar um pouco da nossa história, das lutas, dos sacrifícios, das alegrias simples. Ele ouviu com um sorriso educado, mas distante. Quando se despediu, agradeceu o café e disse: "Tem um ar rústico aqui, muito autêntico." Tentei acreditar que era um elogio, mas o tom deixava claro que era apenas uma forma polida de dizer o que realmente pensava. Naquele dia, quando fechei a porta, fiquei parada por alguns minutos olhando a sala. Tudo ainda estava no mesmo lugar, mas parecia diferente. Pela primeira vez, olhei para meu próprio lar com olhos estrangeiros. E não gostei do que senti. Não por mim, mas porque percebi que, para Marina, aquele espaço havia se tornado pequeno demais para caber nos sonhos que ela agora perseguia. Depois daquela primeira visita, as vindas de Marina foram se tornando cada vez mais raras. No começo, ela dizia que ficaria só o fim de semana na casa de Maurício para estudar em paz. Depois, passou a ficar a semana toda e voltar apenas para buscar roupas ou algum documento esquecido. Eu fingia não me importar, sorria e dizia que entendia, mas por dentro sentia que a casa estava ficando cada vez mais silenciosa. Era como se a ausência dela apagasse aos poucos o som que dava vida às minhas manhãs. Aos domingos, quando o telefone tocava e eu via o nome dela na tela, o coração se alegrava. Mas logo vinha a decepção. "Mãe, não vou poder ir hoje. O pessoal vai se reunir para jantar." Ou, "Maurício precisa de ajuda com um projeto." As desculpas mudavam, mas o resultado era o mesmo. Uma mesa posta para 2 pessoas e apenas um prato servido. Eu comia devagar, tentando engolir junto o nó que subia na garganta. Quando vinha, trazia uma energia diferente. O tom de voz era mais impaciente, os gestos mais contidos, as conversas mais frias. O carinho simples de antes parecia ter virado constrangimento. Às vezes, olhava ao redor da sala e soltava um suspiro discreto, como quem deseja estar em outro lugar. Foi nesse tempo que percebi. O coração dela já não morava mais comigo. Tinha se mudado para o conforto e o luxo de uma casa que não era dela. Tentei me aproximar, procurei entender aquele novo mundo. Perguntei sobre os pais de Maurício, sobre os amigos da faculdade, sobre os planos para o futuro. Ela respondia sem entusiasmo, como se cada palavra fosse uma obrigação. Até que certa vez deixou escapar: "Mãe, você não entenderia. É outro ambiente." Aquilo me cortou como uma faca. Porque o que ela chamava de outro ambiente era, na verdade, um muro que ela mesma estava erguendo entre nós. Nas noites em que a saudade apertava, eu olhava o quarto dela, o mesmo desde menina, com as cortinas cor-de-rosa e os livros empilhados na estante. O cheiro do perfume ainda pairava no ar, misturado ao pó que começava a se acumular. Era estranho pensar que o espaço mais cheio de vida da casa agora era o mais vazio. E, sem perceber, comecei a me preparar para o inevitável, a hora em que ela não voltaria mais. O nome dela era Dona Isabel, uma mulher elegante, daquelas que parecem sempre prontas para uma foto de revista. Cabelos perfeitamente penteados, joias discretas, mas caras o suficiente para brilhar mesmo sob a luz fraca. Conheci-a numa tarde de domingo, quando Marina apareceu com ela de surpresa. Eu tinha acabado de sair do banho, o avental ainda sujo de farinha. Lembro do olhar de Dona Isabel percorrendo a casa, cada canto, cada detalhe, como se estivesse fazendo um inventário silencioso da minha vida.
Ela trazia nas mãos uma sacola de loja cara. Um pequeno presente, querida, disse, entregando a Marina um perfume importado. Depois veio outro, e outro. Bolsas, vestidos, sapatos, todos de marcas que eu nem sabia pronunciar direito. Marina, deslumbrada, agradecia com olhos brilhando, e eu apenas observava, calada. Percebi que aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo. Não oferecia só presentes, oferecia pertencimento. E minha filha, que cresceu cercada de simplicidade, começou a se sentir parte daquele mundo. Com o tempo, Dona Isabel passou a convidá-la para jantares, viagens curtas e fins de semana em sua casa de campo. Marina sempre voltava encantada, descrevendo cada detalhe: os móveis de madeira nobre, o jardim florido, as louças importadas. Eu escutava em silêncio, fingindo interesse, enquanto o coração apertava. Sabia que, pouco a pouco, ela estava sendo envolvida num laço feito de seda, bonito por fora, mas capaz de prender sem que se perceba. A diferença entre nós não estava só no dinheiro, mas na forma como ela enxergava o mundo. Eu via valor em esforço, ela em aparência. E esse contraste começou a me colocar num papel que eu nunca quis ocupar. O da mulher simples que a sogra rica tolera, mas nunca respeita. Mesmo assim, tratei-a com educação. Servi café, ofereci bolo, agradeci os gestos, porque no fundo eu ainda acreditava que gentileza podia vencer o preconceito. Mas algo dentro de mim já sabia. O que parecia apenas uma aproximação inocente era, na verdade, o início de uma substituição silenciosa. Dona Isabel não queria apenas agradar minha filha, queria moldá-la. E Marina, fascinada, não percebia que, quanto mais aceitava aqueles presentes, mais se afastava daquilo que sempre foi. O convite chegou de forma doce, mas carregado de veneno disfarçado. Marina me ligou numa tarde de terça-feira, com a voz empolgada. Mãe, Dona Isabel quer que eu fique um tempo lá. Disse que o quarto de hóspedes é enorme, tem banheiro próprio e uma vista linda. Tentei sorrir, mas o coração pesou. Ela falava daquilo como quem ganha um prêmio, sem perceber o que realmente estava me dizendo, que já não cabia mais na própria casa. No começo, insisti para que pensasse bem. Disse que podia ser só uma fase, que a vida compartilhada ensina mais do que o conforto. Mas ela já tinha decidido. Mãe, lá eu posso estudar em paz, sabe? Aqui os ambientes são meio pequenos. Essa palavra, ambientes, me atravessou como uma lâmina fria. Nunca pensei que um termo tão impessoal pudesse doer tanto. Não era a casa que ela diminuía, era a história que construí dentro dela. Fiquei muda. O silêncio do outro lado da linha pesou mais do que qualquer briga. No fundo, eu sabia que argumentar seria inútil. Marina já estava encantada demais com aquela nova realidade. Quando desligou, sentei-me na beira da cama e encarei as paredes gastas, os móveis simples, o ventilador antigo girando devagar. Pela primeira vez, aquele lar que sempre me acolheu parecia ecoar vazio, como se pressentisse o que estava por vir. No sábado seguinte, ela chegou para pegar suas coisas. Trazia uma mala grande e o perfume caro que Dona Isabel lhe dera. Eu a ajudei a dobrar as roupas, cada peça me lembrando um momento. O uniforme da escola, o vestido de formatura, o agasalho que usei para abraçá-la nas noites frias. Ela falava animada, descrevendo a nova casa, os jardins, os ambientes amplos e bem iluminados. E eu, tentando disfarçar as lágrimas, apenas respondia com monossílabos para não desabar ali mesmo. Quando ela partiu, o portão fechou devagar, mas o som foi ensurdecedor. Senti que não era só minha filha que estava indo embora. Era uma parte de mim, uma parte que sempre acreditou que amor e simplicidade bastavam. Naquela noite, sentei sozinha na sala e entendi. Às vezes, a vida nos arranca o que amamos, não para nos punir, mas para nos preparar para o que ainda vamos nos tornar. Foi numa tarde de domingo que essa lembrança se cravou em mim feito espinho. Marina tinha vindo buscar alguns documentos que esquecera. Eu estava na cozinha preparando café, quando ouvi vozes vindo da sala.
Ela falava ao telefone, rindo, com aquele tom leve de quem se sente à vontade demais para medir as palavras. Ai, amiga, você não tem ideia. A casa da minha mãe é tão velha, parece cenário de novela antiga. Ela ainda tem aquele sofá remendado e umas cortinas floridas. É tudo tão... simples. Fiquei imóvel. A colher parou no ar, o café quase transbordando da xícara. Por um instante pensei em entrar na sala e dizer algo. Qualquer coisa. Mas minhas pernas simplesmente não obedeceram. Fiquei ali, escondida atrás da parede, ouvindo cada palavra que ela dizia, como se cada uma fosse uma martelada na alma. Ela se recusa a mudar, diz que tudo tem história. Só que ninguém vive de história, né? E riu. A risada dela ecoou como um estalo, quebrando algo dentro de mim que nunca mais voltaria a ser o mesmo. Quando desligou, eu limpei as lágrimas rápido, antes que ela percebesse. Entrei na sala fingindo normalidade, oferecendo o café que agora estava frio. Ela não notou nada. Talvez porque já não olhava para mim com o mesmo carinho de antes. Conversamos por alguns minutos, e logo ela saiu apressada, dizendo que Maurício a esperava no carro. Assim que o portão se fechou, deixei a bandeja cair sobre a mesa e chorei até o corpo doer. Não era só tristeza. Era uma sensação de desencaixe, como se eu tivesse me tornado um lembrete vivo daquilo que ela queria esquecer. Tudo o que antes era orgulho, agora era motivo de vergonha. E o pior é que, no fundo, eu entendia. O mundo lá fora, com seus padrões e comparações, já tinha capturado o coração dela. Eu apenas não sabia como trazê-lo de volta. Naquela noite, deitei cedo, mas o sono não veio. Fiquei olhando o teto, lembrando de quando Marina era menina e dizia que nossa casa cheirava a bolo e carinho. Agora, tudo o que restava era o eco de uma frase dita sem pensar, mas que transformou o amor em ferida aberta. E foi ali, no silêncio do meu quarto, que percebi. O amor de mãe precisa ser forte o bastante para suportar até a dor de ser esquecido. Aquela noite começou como qualquer outra, mas terminou como um terremoto. Marina chegou de repente, sem aviso, com um semblante que eu nunca tinha visto. Entrou no quarto, abriu o armário e começou a empacotar as roupas com pressa, como quem foge de um incêndio. "O que está acontecendo, filha?" perguntei, tentando manter a calma. Ela nem olhou para mim. "Nada, mãe. Só decidi que já deu. Não dá mais para viver aqui. Essa casa me deprime." Cada palavra era uma pedrada. Tentei me aproximar, toquei de leve o braço dela, mas ela se afastou. "Por favor, não começa com drama. Eu preciso de ar, de espaço, de vida." Fiquei sem chão. Tudo o que eu queria dizer travou na garganta. O barulho dos cabides batendo, das gavetas sendo abertas e fechadas, era como uma trilha sonora cruel para o fim de uma história que eu não queria terminar. Quando peguei o retrato de família para colocar na mala dela, ela virou e disse com frieza: "Pode ficar com isso, mãe. É sua lembrança, não minha." O ar da sala parecia mais pesado do que nunca. Sentei no sofá, olhando enquanto ela arrastava a mala pelo corredor. Em um último esforço, tentei apelar pro amor. "Marina, tudo o que eu fiz foi por você." Ela riu, uma risada seca, sem alma. "Pois devia ter feito por você mesma, mãe, porque agora eu não quero acabar igual." E saiu. A porta bateu com tanta força que o vento derrubou novamente o porta-retrato da parede. Desta vez, eu nem me movi para juntar os pedaços. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o barulho do carro se afastando. Cada metro que ele percorria era um pedaço do meu coração sendo levado junto. O silêncio que ficou depois era quase vivo, respirava dentro da casa, como se zombasse de mim. O relógio marcava quase meia-noite, mas o tempo parecia ter parado. Eu não sabia se chorava, gritava ou apenas aceitava. Só sei que, pela primeira vez em muito tempo, senti ódio, não dela, mas de mim, por ter acreditado que amor incondicional sempre seria suficiente. Naquela madrugada, não dormi. Fiquei olhando os cacos do retrato espalhados no chão, e foi ali, entre lágrimas e memórias quebradas, que uma semente começou a germinar. Era pequena, tímida, mas carregava um sopro de resistência. Eu ainda não sabia,
Mas aquele seria o primeiro passo da virada, o instante em que a dor deixaria de ser fraqueza para se tornar combustível. O silêncio daquela noite era diferente. Não era apenas ausência de som. Era uma presença pesada, quase palpável, que me envolvia inteira. Fiquei sentada na sala até o amanhecer, cercada pelos vestígios do que restou. A mala vazia, o porta-retrato quebrado, a xícara esquecida na mesa. Cada detalhe parecia gritar a mesma pergunta. E agora, Rebeca, quem é você sem ela? Por anos, minha vida girou em torno de ser mãe, de cuidar, de servir, de estar disponível. Mas naquela madrugada, percebi o quanto eu tinha me esquecido de existir para mim mesma. Enquanto o céu clareava, senti algo estranho, uma mistura de dor e libertação. Eu não podia mais mudar o que aconteceu, mas podia escolher o que fazer com o que sobrou. Peguei uma folha de papel e escrevi, quase como um desabafo. A partir de hoje, vou cuidar da mulher que sobrou depois da mãe ferida. Li e reli aquelas palavras, sentindo o peso delas me devolver o fôlego. Pela primeira vez, entendi que talvez perder Marina tivesse me devolvido a mim. Levantei devagar, olhei em volta e vi minha casa como nunca antes. As paredes gastas, o chão marcado, as cortinas desbotadas, tudo contava a minha história. Só que agora, eu não queria mais que fosse uma história de sacrifício, e sim de renascimento. Fui até o espelho do corredor, aquele mesmo onde tantas vezes me arrumei para ir trabalhar, e encarei meu reflexo com honestidade. As rugas, os cabelos grisalhos, as olheiras. Tudo era prova de que eu vivi. E viver, percebi, era o maior ato de coragem. Peguei o celular, desliguei o som das notificações e deixei longe. Quis o silêncio completo, mas dessa vez um silêncio de escolha, não de abandono. Fechei os olhos e respirei fundo. Senti um leve tremor nas mãos, mas também uma força nascendo dentro do peito. Era como se algo, lá no fundo, sussurrasse: ainda dá tempo. Quando o sol enfim entrou pela janela, iluminando os pedaços do retrato no chão, eu decidi que não iria juntá-los. Deixaria ali, como lembrança do que precisei perder para me reencontrar. E foi nesse instante que compreendi. Às vezes, Deus permite o vazio não para nos punir, mas para abrir espaço para um novo começo. Nos dias seguintes, algo dentro de mim começou a despertar. Eu não queria mais apenas sobreviver, queria me reinventar. Acordei numa manhã de segunda-feira e, ao olhar para o espelho, percebi que minha expressão era outra. Cansada, sim, mas determinada. Peguei uma caderneta onde sempre anotava as despesas e comecei a fazer contas. Descobri que, guardando cada trocado ao longo dos anos, eu tinha um pequeno fundo de emergência. Era pouco, mas o suficiente para dar um passo que eu nunca tinha tido coragem de dar: parar por um tempo e cuidar da minha própria vida. Liguei para uma das famílias em que eu trabalhava e disse com o coração acelerado: vou precisar de uns meses para mim. Do outro lado, silêncio. Depois, claro, Rebeca, você merece um descanso. Mal sabiam que não era descanso o que eu buscava, era renascimento. Naquele mesmo dia, fui até a loja de materiais e comprei tintas coloridas, pincéis, rolos, panos e lixas. A moça do balcão me olhou curiosa. Vai reformar a casa sozinha, dona? Sorri. A casa e a vida. Quando voltei, coloquei uma música antiga, prendi o cabelo e comecei. Cada pincelada era uma conversa comigo mesma, um acerto de contas com o passado. As paredes brancas foram ganhando tons de amarelo e azul, como se refletissem o novo estado da minha alma. O cheiro da tinta tomou conta de tudo, misturado ao aroma do café fresco. Um perfume de recomeço. Às vezes, eu parava e chorava, não de tristeza, mas de alívio. Era a primeira vez, em muito tempo, que eu fazia algo por mim. Transformar aquele lar não era só sobre estética. Era um ritual. Lixei móveis, lavei cortinas, troquei lâmpadas, abri janelas. O sol voltou a entrar com força, iluminando cantos esquecidos, tanto da casa quanto do meu coração. Enquanto pintava, imaginei cada detalhe novo como um símbolo de cura.
o azul para a serenidade, o amarelo para a esperança, o branco para a paz. No final do dia, exausta e coberta de respingos de tinta, olhei ao redor e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho do que via. A casa era a mesma, mas eu não. E dentro de mim, uma voz suave sussurrou: Rebeca, você começou a voltar para casa, para dentro de si mesma. Foram dias de muito trabalho, suor e emoção. A cada manhã, eu acordava com o cheiro de tinta fresca e a sensação de estar reconstruindo não só paredes, mas também minha própria história. A sala, que antes parecia cansada, ganhou vida com uma cor de terra suave e detalhes em dourado que eu mesma pintei com esmero. A cozinha, antes apagada, virou um refúgio cheio de luz, com prateleiras novas e panos floridos feitos por mim. Até o velho armário ganhou outra cara depois de uma boa lixada e uma demão de verniz. Era como se, a cada toque, eu devolvesse alma ao que o tempo tinha apagado. Mas a transformação não parou por aí. Decidi vender alguns móveis antigos e investir em peças mais simples, porém cheias de significado. Coloquei um anúncio online, e o dinheiro das vendas se tornou combustível para novas criações. Comprei uma mesa de madeira crua e pintei flores nas bordas. Cada flor representava um ciclo vencido, uma dor superada. Quando terminei, sentei diante dela e percebi que não era só uma mesa, era um símbolo do meu renascimento. Enquanto reformava, descobri o prazer de fazer algo com as próprias mãos, sem pressa, sem obrigação. O rádio tocava baixinho, os vizinhos vinham olhar curiosos, e eu ria dizendo: Dona Rebeca resolveu virar artista agora. E de alguma forma, essa brincadeira começou a fazer sentido. Eu me via diferente, mais leve, mais viva. Aquela mulher que antes se escondia atrás das tarefas domésticas, agora criava beleza onde antes havia apenas rotina. O processo foi longo, mas cada etapa me libertava um pouco mais. Não havia ninguém me dizendo o que fazer, ninguém me comparando, ninguém me julgando. Só eu, minhas tintas e a certeza de que a vida podia ser recriada a qualquer momento. À medida que os cômodos ganhavam cor, eu ganhava paz. A casa foi ficando mais clara, mais ampla, como se respirasse junto comigo. No dia em que pendurei as cortinas novas e abri todas as janelas, o vento entrou soprando forte, espalhando o cheiro de lar renovado. Fechei os olhos e senti lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Não era tristeza. Era gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, minha casa parecia sorrir para mim. E naquele sorriso silencioso, entendi. Quando a gente decide se reconstruir, até as paredes cooperam. Depois que a casa ganhou novas cores, senti que algo dentro de mim também pedia renovação. Eu queria aprender algo novo, algo que fosse só meu. Um dia, enquanto tomava café na varanda, ouvi no rádio o anúncio de um curso de costura criativa no centro comunitário. O coração bateu diferente. Sempre gostei de costurar. Fazia remendos, cortinas, panos de prato, mas nunca tinha pensado nisso como um talento. Peguei meu caderno, anotei o telefone e, sem pensar demais, me inscrevi. Foi a primeira decisão que tomei inteiramente por mim, sem pedir opinião, sem medo de parecer sonhadora demais para minha idade. No primeiro dia de aula, entrei tímida, cercada de mulheres de todas as idades. Algumas buscavam renda extra, outras, distração. Eu buscava reencontro. A professora, Mônica, me acolheu com um sorriso e disse: Toda mão que já trabalhou muito carrega sabedoria, Dona Rebeca. Aquilo me emocionou. E não demorou para eu perceber que costurar não era só unir tecidos, era unir pedaços de mim que estavam espalhados. Cada ponto parecia um remendo na alma, um jeito de costurar o que a vida rasgou. Com o tempo, as colegas começaram a pedir minha ajuda. Rebeca, como você faz para deixar o acabamento tão bonito? Você tem um dom, diziam admiradas. Eu sorria, meio sem jeito, mas por dentro florescia algo que há muito estava adormecido. Autoestima. Comecei a levar pedaços de tecido para casa e passava as noites experimentando cores, moldes e ideias. A costura virou terapia, oração
e recomeço. Numa das aulas, Mônica me chamou de lado e mostrou um pano bordado que eu tinha deixado sobre a mesa. Você tem sensibilidade nas mãos, Rebeca. Isso não se aprende. Nasce com a gente. Aquela frase ficou martelando dentro de mim. Pela primeira vez, alguém me via não como a mulher que limpa, mas como a mulher que cria. E esse olhar mudou tudo. Voltei para casa diferente naquele dia. Coloquei o pano bordado sobre a mesa e fiquei observando. Era simples, mas cheio de vida. E foi ali, diante daquela pequena obra, que entendi. Eu não estava apenas aprendendo uma nova habilidade. Eu estava me redescobrindo. Pela primeira vez, senti orgulho não do que fiz pelos outros, mas do que fiz por mim. A primeira encomenda veio de onde eu menos esperava. Dona Teresa, minha vizinha de frente, apareceu um dia na porta com um sorriso curioso. Rebeca, fiquei sabendo que você está costurando umas coisas lindas. Faz umas capas de almofada para mim? Sorri, meio sem jeito, e aceitei. Passei a tarde escolhendo tecidos, cortando e alinhavando cada detalhe com o maior carinho. Quando entreguei o conjunto pronto, ela ficou encantada. Menina, isso tá digno de loja. Quanto te devo? Fiquei sem saber responder. Não estava acostumada a cobrar por algo que fiz com prazer. Acabamos combinando um valor simbólico, mas o que recebi de verdade foi confiança. 2 dias depois, ela voltou. Dessa vez, com 2 amigas. Foi ela quem fez, disse orgulhosa. E ali começou o boca a boca que mudaria minha vida. As encomendas começaram pequenas, panos de prato, capas, bolsas. Depois vieram toalhas personalizadas, cortinas e até colchas. As vizinhas vinham, traziam café, contavam histórias e a sala virou um ponto de encontro cheio de risadas e linhas coloridas. Cada pedido era uma nova oportunidade de mostrar que talento não tem idade nem diploma. Com o tempo, percebi que o que eu fazia não era só costura, era afeto materializado. Cada peça levava um pouco da minha energia, da minha história, do meu cuidado, e as pessoas sentiam isso. Rebeca, suas costuras têm alma, ouvi uma cliente dizer. Aquilo me fez chorar em silêncio naquela noite. Porque sem perceber, eu estava costurando mais que tecidos, estava costurando o meu próprio valor. Comecei a tirar fotos dos meus trabalhos e mandar pelo celular para as amigas que moravam longe. Logo, as encomendas começaram a vir de outros bairros. Algumas mulheres diziam que minhas criações traziam calor de lar, e eu achava isso tão bonito. Afinal, era exatamente isso que eu queria transmitir. O conforto que vem de algo feito com amor. E foi ali, no meio das linhas, tesouras e risadas de vizinhas, que percebi. Eu não estava mais apenas reformando uma casa, eu estava reconstruindo uma vida. Cada cliente que batia à minha porta trazia não só um pedido, mas também a confirmação de que eu estava no caminho certo, o caminho de me reinventar, ponto por ponto, costura por costura. Foi Mônica, minha professora do curso, quem me deu a ideia. Rebeca, você precisa mostrar seu trabalho para o mundo. Cria uma página, menina. As pessoas vão se encantar. No começo, ri da sugestão. Eu, com rede social, mal sabia tirar uma foto direito. Mas aquela frase ficou martelando na cabeça. Numa tarde de domingo, tomei coragem, peguei o celular e comecei a fotografar minhas peças sobre a mesa da cozinha. Luz natural, um pano de fundo simples e o coração cheio de esperança. Assim nasceu a página Arte em Casa por Rebeca. Escolhi esse nome porque era exatamente o que minha arte representava. Beleza nas coisas simples, feita dentro do lar, com alma e paciência. Postei as fotos, escrevi legendas curtas contando um pouco da história de cada peça e apertei publicar. Não esperava muito. Mas nas horas seguintes, o inesperado aconteceu. As curtidas começaram a subir, os comentários vieram cheios de carinho e, antes que eu percebesse, já havia gente perguntando preços, tamanhos e prazos. As mensagens vinham de lugares que eu nem conhecia. Sou de Sorocaba. A senhora envia para cá? Minha mãe adoraria uma toalha dessas. Cada nova notificação era um pequeno milagre, uma injeção de ânimo. Passei a noite respondendo tudo, emocionada.
parecia um sonho. O que começou como um refúgio agora se transformava em um propósito. Eu, que passei a vida servindo os outros, agora via pessoas se interessando genuinamente pelo que minhas mãos criavam. No dia seguinte, Mônica compartilhou minha página e outras alunas fizeram o mesmo. De repente, meu pequeno ateliê caseiro ganhou visibilidade. As encomendas aumentaram tanto que precisei reorganizar os dias, criar planilhas, aprender a precificar. E, curiosamente, enquanto aprendia sobre vendas, prazos e entregas, também aprendia sobre mim, sobre o poder de recomeçar aos 63 anos, sem vergonha, sem medo e sem pedir permissão. Às vezes, eu olhava o celular e sorria sozinha, lembrando da mulher que chorou diante de uma porta batida e um porta-retrato quebrado. Aquela dor tinha se transformado em movimento e aquele movimento em propósito. A página Arte em Casa por Rebeca era mais do que um negócio. Era a prova viva de que nunca é tarde para ser descoberta, inclusive por si mesma. 6 meses se passaram desde o dia em que criei a página. E, sinceramente, parece que vivi outra vida. A casa que um dia foi cenário de lágrimas e silêncio, agora transborda vida, cores e visitas. As paredes pintadas, antes apenas símbolo de recomeço, se tornaram vitrine, literalmente. Transformei a sala num pequeno showroom. As prateleiras exibiam minhas almofadas floridas, as toalhas bordadas e as bolsas artesanais pendiam com orgulho nas paredes. O cheiro de café fresco se misturava ao de tecido novo, e o som da máquina de costura era como uma canção de vitória tocando em loop. As vizinhas traziam suas amigas, que traziam outras, e assim a casa vivia cheia. Cada pessoa que entrava dizia a mesma coisa. Dona Rebeca, aqui tem uma energia boa. E eu sorria, porque sabia o motivo. A energia boa vinha da transformação, do amor que eu costurava em cada peça e principalmente em mim mesma. Já não havia espaço para tristeza, nem para arrependimento. Aquela mulher que antes se via como sombra, agora andava de cabeça erguida, com as mãos firmes e o coração tranquilo. A autonomia financeira veio junto com a nova autoestima. Pela primeira vez em décadas, eu não precisava depender de ninguém. Paguei minhas contas, troquei o ventilador velho por um novo e ainda consegui guardar um dinheirinho. Mas o mais valioso não estava no lucro, e sim no que ele representava: liberdade. Liberdade para escolher, para dizer sim e também para dizer não. E, acima de tudo, para olhar no espelho e sentir orgulho da mulher que eu via ali. As manhãs agora tinham outro sabor. Eu acordava cedo, preparava meu café e sentava na varanda com o caderno de pedidos aberto. Às vezes, o sol batia na mesa e refletia nos meus bordados, criando um brilho que parecia me lembrar: você venceu. E de fato eu venci. Não por ter conquistado fama ou riqueza, mas por ter aprendido a me valorizar sem precisar da aprovação de ninguém. Quando olhava em volta e via minha casa transformada, as cores, os tecidos, os quadros com fotos das minhas criações, entendia que aquele espaço não era apenas um lar. Era o retrato vivo de uma mulher que, depois de ser chamada de fracassada, teve coragem de virar o jogo com as próprias mãos, e o melhor ainda estava por vir. Era uma tarde calma de sábado quando ouvi batidas suaves na porta. Pensei que fosse alguma cliente em busca de encomenda, mas, ao abrir, vi Marina parada diante de mim. O tempo parecia ter passado rápido demais e, ao mesmo tempo, pesado demais sobre ela. O rosto bonito estava pálido, os olhos inchados, o sorriso cansado. Por um instante, fiquei muda. O coração acelerou, mas as palavras travaram. «Oi, mãe», disse ela, com uma voz que misturava arrependimento e vergonha. Convidei-a para entrar e ela hesitou. Quando finalmente atravessou a porta, olhou em volta como quem vê um lugar familiar e, ao mesmo tempo, desconhecido. A casa estava diferente. Viva, colorida, cheia de detalhes novos. «Você reformou tudo», murmurou. Concordei com um leve sorriso, sem responder. Quis que ela sentisse o que eu sentia todos os dias, que aquele espaço agora era reflexo de uma mulher renovada. Marina sentou-se no sofá devagar,
as mãos inquietas no colo, e o silêncio entre nós era tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio. Eu precisava vir, mãe. Ela começou, a voz embargada. As coisas não estão bem. Olhei nos olhos dela e percebi que algo tinha se quebrado. Talvez o orgulho, talvez o encanto pelo mundo que ela escolheu. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que eu perguntasse qualquer coisa. Eu errei com você. E hoje eu pago o preço. Ela respirou fundo e pela primeira vez em muito tempo a vi sem máscaras, sem a armadura de arrogância que vestira por anos. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. Queria entender o que havia por trás daquele retorno, se era arrependimento sincero ou apenas fuga da dor. A casa deles não é como parece, mãe. Eu achei que lá eu teria tudo, mas só encontrei controle e solidão. A voz dela tremia. Cada palavra era uma confissão e cada confissão uma ferida sendo aberta. Olhei para minha filha com ternura, mas também com firmeza. O instinto de mãe queria abraçá-la imediatamente, mas o coração, já calejado, pedia cautela. Peguei um lenço, entreguei a ela e disse apenas: se você veio para recomeçar, Marina, precisa entender que aqui não é mais o mesmo lugar, e eu também não sou mais a mesma mulher. Ela me olhou surpresa, e eu vi nos olhos dela algo que há muito tempo não via: respeito. Enquanto Marina falava, eu percebia o peso que aquelas palavras carregavam. Mãe, tudo lá era aparência. Ela começou com os olhos marejados. Dona Isabel sempre dizia que me tratava como filha, mas era só quando as visitas estavam por perto. Quando a casa ficava vazia, ela mudava, controlava o que eu vestia, o que eu comia, com quem eu falava. Eu me sentia uma empregada de luxo. Cada frase dela era um nó desatado, a verdade finalmente ganhando voz. Ela contou que, por trás da elegância e das joias, havia uma mulher fria, obcecada por status e por manter as aparências. Uma vez, ela me fez devolver um vestido que comprei com meu dinheiro porque disse que era de gente simples. Disse que se eu queria fazer parte da família, precisava me portar como eles. Marina suspirou fundo, como quem solta um fardo antigo. Eu achei que ter conforto significava ter valor, mãe. Mas lá, valor era o que o dinheiro comprava, e eu não tinha preço que bastasse para eles. Cada confissão dela cortava, mas também curava. Eu ouvia e, ao mesmo tempo, via a menina que um dia sonhou demais e caiu no próprio deslumbramento. Maurício começou a mudar também, continuou. Já não me defendia, repetia as frases da mãe, dizia que eu devia ser mais discreta, mais elegante, menos você. Quando ela disse menos você, uma lágrima escapou dos meus olhos. Por que era isso? No fundo, ela passou anos tentando apagar em si tudo o que veio de mim. Um dia, durante o jantar, ela falou na frente de todos: afinal, Marina, o que sua mãe faz mesmo? Ah, sim, costura e faxina. Que talento curioso! Todos riram. E ele não disse nada, mãe. Ela abaixou o olhar, envergonhada, como se pedisse perdão por ter permitido aquilo. Eu respirei fundo. Doeu, mas não era mais a dor da ferida aberta, era a dor da cicatriz sendo tocada com cuidado. Marina então me olhou nos olhos e disse, quase sussurrando: foi ali que percebi o quanto fui tola. Troquei o lar que me amava por uma mansão que me usava. E quando o brilho acabou, fiquei sozinha. Eu segurei suas mãos, firmes e quentes, e respondi: a vida ensina, filha. Às vezes o amor deixa a gente cair, só para nos ensinar a levantar com mais verdade. Na semana seguinte, Marina voltou a me procurar, mas dessa vez com outro semblante, sereno, decidido. Contou que havia tido uma última conversa com Maurício e Dona Isabel. Eu disse tudo, mãe. Tudo o que estava entalado há anos. As mãos dela tremiam enquanto relatava cada palavra. Disse que eles nunca me amaram, que me moldaram para caber num papel que não era meu, que eu me perdi tentando ser alguém que vocês pudessem exibir. Fez uma pausa e olhou para o chão. E também disse que agora eu sabia o valor da mulher que criei vergonha de chamar de mãe. Segundo ela, o confronto foi tenso.
Maurício tentou disfarçar com ironias, mas Dona Isabel perdeu a compostura. Você vai se arrepender, menina. A ingratidão se paga caro, gritou a sogra. Marina contou que, pela primeira vez, não chorou. Não, Dona Isabel, o que se paga caro é trocar dignidade por luxo. E saiu de cabeça erguida, sem olhar para trás. Naquele instante, eu vi na minha filha a mulher que sempre esperei que ela fosse. Não a que o mundo moldou, mas a que o amor e as quedas despertaram. Quando terminou de contar, ela desabou nos meus braços. Chorou como criança. Mãe, me perdoa. Eu te julguei, te humilhei, e ainda assim, você me esperou. Eu a abracei com força. As lágrimas escorreram, mas não eram de dor, eram de libertação. Filha, o amor de mãe não espera aplausos, espera reencontros. Ficamos assim por longos minutos, em silêncio, apenas sentindo o calor de um laço que nem o tempo, nem a distância, nem o orgulho conseguiram romper. Depois que se acalmou, Marina levantou o olhar e sorriu tímido. A casa tá tão diferente. Parece até outra. Eu ri de leve. Ela mudou porque eu mudei, filha. A gente renasce quando decide se escolher. Ela assentiu, e naquele gesto havia mais arrependimento do que 1000 desculpas ditas em voz alta. Foi quando percebi que o perdão verdadeiro não precisa de grandes discursos. Ele acontece no olhar, no toque, no silêncio que reconcilia almas. Naquela noite, fizemos juntas o que há anos não fazíamos. Jantamos em paz. A conversa fluiu leve e o riso voltou a habitar aquele lar. Enquanto observava a Marina ajudar a guardar a louça, entendi que o amor, quando amadurece, deixa de ser dependência e vira parceria. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que o destino estava nos dando uma nova chance. Não para recomeçar do zero, mas para continuar de onde o amor nunca deixou de existir. Os dias seguintes foram de uma calma diferente. Uma calma que não era ausência de dor, mas presença de compreensão. Marina começou a vir com frequência, e cada visita era uma nova oportunidade de reconstruir o que o orgulho havia destruído. Mas dessa vez, eu sabia. Não bastava perdoar, era preciso estabelecer limites. O amor que não se protege acaba se perdendo. Então, quando ela quis se mudar de volta imediatamente, respirei fundo e disse com doçura: Filha, meu coração te quer aqui, mas quero que você venha por amor, não por arrependimento. Ela entendeu. E naquele instante, nasceu entre nós uma relação mais adulta, mais honesta e, acima de tudo, mais respeitosa. Começamos a conversar sobre tudo o que ficou pendente. As feridas, as palavras ditas sem pensar, os silêncios que doeram mais que gritos. Ela ouvia, emocionada, e às vezes me interrompia para dizer: Eu não fazia ideia de como você lutou, mãe. Então contei a ela histórias que nunca havia contado. Falei das madrugadas frias em que lavei roupa para pagar a escola, das vezes em que vendi o almoço para garantir o jantar, das humilhações engolidas em silêncio. E quando terminei, ela chorava. Eu achava que você se contentava com pouco, mas você é uma guerreira, mãe. Aquelas conversas viraram terapia para nós duas. Aos poucos, Marina passou a entender que simplicidade não é fracasso, é sabedoria. E eu aprendi que ser mãe não é anular-se, mas ensinar com presença firme. Eu a amava profundamente, mas não da mesma forma que antes. Agora, amava com consciência. Já não me curvava para ser aceita, nem abaixava a cabeça para evitar conflitos. O amor que reconstrói também aprende a se proteger. Certa noite, ela pediu para rever fotos antigas. Sentamos na sala, o álbum sobre o colo, e começamos a folhear. Cada imagem trazia risos, memórias e, às vezes, lágrimas. Quando chegou na foto do porta-retrato quebrado, aquele que caiu na noite em que ela foi embora, Marina me olhou e perguntou: Você guardou? Eu sorri e respondi: Guardei. E restaurei. Porque até o que se quebra pode ser consertado, se ainda houver amor. Ela me abraçou com força, e naquele abraço senti não só a filha arrependida, mas a mulher que renascia comigo.
A vida, percebi, é generosa com quem escolhe perdoar sem se perder. E naquele instante, percebi, às vezes, o verdadeiro milagre não é ver alguém voltar. É ver o amor voltar transformado, mais sábio, mais inteiro e, finalmente, em paz. Com o passar dos meses, a casa voltou a ter o som que mais me fazia falta, o riso de Marina. Mas dessa vez, o riso vinha acompanhado de propósito. Ela começou a me ajudar no ateliê, primeiro de forma tímida, observando. Depois, sem que eu pedisse, pegou a prancheta e começou a organizar os pedidos, a fazer anotações, a fotografar as peças. Mãe, a gente precisa mostrar mais isso para o público. As suas criações contam histórias. Ver minha filha falar com tanto orgulho do meu trabalho era algo que, há pouco tempo, eu julgava impossível. Era como se Deus estivesse nos costurando de novo, ponto por ponto, com uma linha invisível feita de perdão e aprendizado. As tardes de costura viraram nosso momento favorito. Enquanto eu guiava o tecido sob a agulha, ela conversava, ria, às vezes chorava. Entre uma encomenda e outra, falávamos da vida, do tempo perdido e do futuro que agora parecia possível. Foi em uma dessas conversas que ela disse: "Sabe, mãe, quero voltar para a faculdade, mas dessa vez não para agradar ninguém. Quero estudar design, aprender sobre criação e empreender com você." Senti um nó na garganta. Marina, que um dia teve vergonha da minha casa, agora queria transformar comigo o talento que nasceu dentro dela, e que talvez sempre estivesse adormecido à espera de redenção. Começamos a trabalhar lado a lado, como duas mulheres que finalmente se viam, não como mãe e filha separadas por mágoas, mas como parceiras unidas pelo mesmo sonho. Eu a ensinava sobre tecidos e medidas. Ela me ensinava sobre redes sociais, iluminação e marketing. Era bonito ver nossas diferenças se transformarem em complemento. Onde eu via limites, ela via possibilidades. Onde ela via pressa, eu ensinava paciência. O ateliê se tornou um pequeno universo nosso. As paredes, antes silenciosas, agora ecoavam planos, ideias, gargalhadas e até pequenas discussões saudáveis. Mas, acima de tudo, ecoavam amor, aquele amor maduro que não precisa mais provar nada. Marina começou a trazer clientes novas, criar catálogos digitais e até planejar uma identidade visual para o negócio. "A gente precisa que o mundo veja o que o amor pode construir, mãe", dizia, com brilho nos olhos. E foi então que percebi. Deus não apenas havia restaurado minha filha, havia nos dado um novo propósito. O que antes foi ferida agora era força. E a parceria que nasceu do arrependimento floresceu em algo ainda maior. Em um legado que carregava o nome das duas, costurado com amor, coragem e recomeço. Um dia, enquanto organizávamos novas encomendas, recebi uma ligação inesperada. Era Mônica, minha professora do curso de costura. A voz dela vinha animada. "Rebeca, eu preciso te contar uma coisa. Lembra da feira de design artesanal que vai acontecer no Centro Cultural? Acho que você devia participar." Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquilo. Feira de design? Eu? Logo eu, que até pouco tempo atrás achava que talento era coisa dos outros? Mas Mônica insistiu. "Você não tem ideia do impacto do seu trabalho. Suas peças têm alma. O público precisa ver isso." Desliguei o telefone com o coração acelerado. Marina, que ouviu parte da conversa, olhou para mim empolgada. "Mãe, é o nosso momento. A gente pode montar um stand, mostrar tudo o que você faz." Eu ri, nervosa. "Menina, eu nunca participei de nada assim. Esse povo é profissional, usa máquinas modernas, tecidos importados." Ela colocou a mão sobre a minha e disse: "E você usa o que ninguém mais tem, amor de verdade em cada ponto." Aquelas palavras me atravessaram. Pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez eu realmente tivesse algo especial nas mãos. Nos dias seguintes, mergulhamos nos preparativos. Marina cuidou da parte visual, desenhou etiquetas, fez cartões e montou um banner lindo com o nome: Arte em Casa por Rebeca, histórias costuradas com amor.
Eu fiquei responsável por selecionar as peças mais significativas, aquelas que contavam minha trajetória, desde a primeira almofada feita com tecido reaproveitado até as mais recentes, criadas em parceria com minha filha. Enquanto dobrava cada item, senti uma emoção profunda. Cada costura representava um pedaço da mulher que eu fui e da mulher que eu estava me tornando. No dia do evento, cheguei cedo. O espaço era amplo, cheio de cores e aromas de criatividade. Havia designers, artistas, empreendedores. Por um momento, senti o velho medo me rondar. O medo de não estar à altura. Mas Marina me apertou a mão e sussurrou: "Mãe, você não está aqui para competir. Está aqui para inspirar." Respirei fundo e quando as primeiras pessoas começaram a se aproximar do nosso estande, percebi algo mágico. Elas não viam apenas produtos, viam histórias, e isso tocava corações. Mônica passou por lá sorrindo, orgulhosa. Eu sabia que o seu lugar era aqui. E naquele instante entendi que ela tinha razão. Às vezes, Deus usa pessoas como pontes para nos levar onde nunca imaginamos chegar. E enquanto observava o público admirando minhas criações, uma certeza nasceu dentro de mim. O meu tempo de apenas sobreviver tinha terminado. Agora era tempo de florescer. No segundo dia da feira, algo aconteceu que eu jamais poderia prever. Enquanto arrumava algumas peças no estande, uma mulher elegante se aproximou, observando tudo com atenção. Ela pegou uma das minhas bolsas de tecido cru bordada à mão e perguntou: "Foi você quem fez isso?" Respondi que sim, um pouco sem jeito. "Sou Lorena, curadora de design artesanal. Trabalho com uma loja colaborativa que reúne criadores independentes. Suas peças têm identidade. Você já pensou em vender em um espaço fixo?" Por um instante fiquei sem fala. Marina, ao meu lado, apertou minha mão e sussurrou: "Mãe, responde." Lorena sorriu, encantada com a história por trás de cada criação. Pediu para ouvir mais, e contei como tudo começou. A dor, a reinvenção, o primeiro pano costurado em meio às lágrimas. Ela ouviu com os olhos marejados. "Rebeca, o seu trabalho não é só bonito, ele emociona. E é exatamente isso que o público procura hoje: verdade." Então fez o convite que mudaria tudo. Queria minhas peças expostas em sua loja, num espaço dedicado a mulheres que transformaram dor em arte. "Chamo de As Mãos que Reconstroem", explicou. Saí da feira com o coração disparado, sem saber se chorava, ria ou agradecia primeiro. Marina me abraçou tão forte que quase perdi o fôlego. "Mãe, você percebeu o que aconteceu? Seu trabalho vai estar numa loja de verdade." E eu apenas respondi: "Filha, não é só meu trabalho, é a nossa história que vai estar ali." Naquela noite não consegui dormir. Passei horas imaginando minhas criações expostas, cada uma contando uma parte da minha jornada. Da mulher que foi chamada de fracassada, à que agora inspirava outras a recomeçar. Os dias seguintes foram de preparação intensa. Lorena me orientou sobre embalagens, etiquetas e catálogo. Marina cuidou de toda a parte digital e criou um vídeo mostrando o processo artesanal. Quando vi o nome Arte em Casa por Rebeca estampado no letreiro da loja, senti um arrepio percorrer o corpo. Aquela era a confirmação de que o recomeço tinha se transformado em destino. Na inauguração, as pessoas se emocionaram com a minha história. Algumas choraram, outras me abraçaram em silêncio. Lorena me apresentou com orgulho. Essa é Rebeca, uma mulher que transformou o ordinário em extraordinário. E naquele momento eu compreendi algo que nenhuma conquista material poderia me ensinar. O verdadeiro sucesso não está em ser reconhecida pelo mundo, mas em finalmente reconhecer o próprio valor. Depois da parceria com a loja colaborativa, a vida ganhou um ritmo novo, intenso, mas cheio de propósito. As encomendas começaram a crescer além do que eu podia dar conta sozinha. Foi aí que tive uma ideia: contratar mulheres do bairro para me ajudar. Chamei Dona Teresa, a vizinha que acreditou em mim lá no começo, e mais 2 conhecidas do curso comunitário. Montei uma pequena equipe na garagem, que logo virou um ateliê de verdade. Entre tecidos, linhas e risadas, nasceu um ambiente cheio de união e esperança.
Cada uma trazia sua história, e todas, de alguma forma, encontravam ali um novo começo. Marina, que agora estudava design e marketing, cuidava da identidade da marca. Criou um novo logotipo, embalagens sustentáveis e até uma tag com uma frase que virou nossa assinatura: costurado com alma. A marca Arte em Casa por Rebeca começou a se espalhar pelas redes sociais e a aparecer em feiras, eventos e parcerias com outras lojas. Ver meu nome estampado com tanto carinho era surreal. Não por vaidade, mas por saber que cada letra ali carregava uma história de superação. Com o tempo, os lucros aumentaram e a estrutura cresceu. Conseguimos investir em máquinas melhores, materiais de qualidade e um pequeno site próprio. Lorena, a curadora, nos indicou para outros espaços e logo nossas criações estavam expostas em 3 lojas diferentes. As clientes enviavam mensagens de gratidão, dizendo que nossas peças traziam energia boa para dentro de casa. Aquilo me emocionava mais do que qualquer número. Era a prova de que quando algo nasce do coração, o universo conspira a favor. Trabalhar com a equipe do bairro se tornou um ato de amor coletivo. Não era apenas sobre vender, mas sobre transformar vidas. Cada mulher ali ganhava sua renda, sua autoestima, sua voz. Às vezes, olhava ao redor e pensava: quem diria? A casa que um dia foi chamada de fracasso, agora é fonte de sustento e orgulho. E sorria. Certa manhã, enquanto Marina revisava pedidos no computador e eu embalava uma nova coleção, percebi que o som das máquinas de costura tinha virado música para mim. Era o som da dignidade renascendo, da fé sendo recompensada, da vida se expandindo. A mulher que um dia foi humilhada por ser simples, agora inspirava outras a acreditarem que o simples é o que sustenta o extraordinário. Com o crescimento do ateliê, percebi que eu já não dava conta de tudo sozinha. As encomendas chegavam de vários lugares do país e as mensagens nas redes sociais se multiplicavam. Marina, sempre atenta, começou a organizar planilhas, calcular custos, criar estratégias de divulgação. Um dia, enquanto tomávamos café, ela olhou para mim e disse: "Mãe, acho que é hora de estruturarmos tudo direitinho. Você cuida da criação e eu assumo a parte administrativa e de marketing." Aquilo soou como música. A menina que um dia teve vergonha da minha simplicidade, agora queria ser o cérebro por trás da marca que nasceu dela. No começo, confesso que senti medo. Eu nunca tinha lidado com coisas burocráticas. CNPJ, notas fiscais, contratos. Parecia um mundo distante. Mas Marina me mostrou tudo com paciência. "Mãe, você criou uma marca que tem alma. Agora é hora de dar a ela asas." Passamos tardes inteiras organizando documentos, escolhendo fornecedores e estudando as melhores formas de crescer sem perder nossa essência. Cada decisão era tomada com carinho, e eu via, com orgulho, o quanto minha filha havia amadurecido. Ela criou campanhas nas redes sociais, com fotos profissionais, vídeos mostrando o processo artesanal e até depoimentos das clientes. "A gente não vende só produtos, mãe. A gente vende histórias", dizia com aquele brilho nos olhos. E tinha razão. Logo, nossas publicações começaram a viralizar e o nome Arte em Casa por Rebeca passou a ser reconhecido como símbolo de autenticidade e superação. A parceria entre nós se fortaleceu de um jeito bonito. Eu, com a experiência da vida, e ela, com o olhar moderno e estratégico. Era como se as duas versões de amor, o que constrói e o que inova, finalmente caminhassem lado a lado. Quando eu a via lidando com clientes, falando sobre o valor do trabalho manual, sentia uma gratidão que palavras não alcançam. Ela não era mais a filha que um dia me feriu. Era a mulher que agora honrava minha história com ações. Certa noite, enquanto fechávamos as contas do mês, Marina sorriu e disse: "Sabe, mãe, por muito tempo achei que sucesso era ter uma vida luxuosa. Agora entendo que sucesso é poder viver daquilo que a gente ama, ao lado de quem a gente ama." E eu, com lágrimas nos olhos, respondi: "Filha, o verdadeiro sucesso é ver você aqui, não só em casa, mas em paz." Certo dia,
Enquanto organizava o ateliê, encontrei uma velha caixa de papelão esquecida no fundo do armário. Dentro dela, em meio a retalhos e fitas, estava o porta-retrato quebrado, aquele que caiu na noite em que Marina foi embora. Por um momento, fiquei imóvel, olhando para os pedaços do vidro rachado e para a foto amarelada que ainda resistia ao tempo. Nós duas, sorrindo na varanda, muitos anos atrás. Toquei com cuidado e um nó se formou na garganta. Aquele objeto, que um dia simbolizou dor e ruptura, agora parecia me chamar para um novo capítulo. Levei o porta-retrato até a mesa, limpei com delicadeza e comecei a restaurá-lo. Usei cola, paciência e amor, os mesmos ingredientes que usei para reconstruir minha vida. Substituí o vidro quebrado, fiz um novo acabamento e, ao final, passei o dedo sobre a foto, sentindo um calor bom no peito. Marina entrou na sala e me observou em silêncio. "É o mesmo de antes?" perguntou baixinho. Assenti com um sorriso. "É, só que agora ele conta outra história." Ela se aproximou, colocou a mão sobre a minha e murmurou: "A gente também." Decidimos colocá-lo na estante principal, bem no centro, entre as fotos novas do ateliê e as lembranças das primeiras criações. O contraste entre o antigo e o novo parecia perfeito, como se o tempo tivesse costurado o passado e o presente em um único quadro. Cada vez que eu passava por ele, lembrava de tudo que vivi: a dor, o abandono, a reconstrução, o renascimento. E entendia que o que um dia foi símbolo de fracasso, agora era lembrança de vitória. As clientes que visitavam o showroom sempre reparavam: "Que foto linda, Dona Rebeca, é sua filha?" perguntavam. E eu respondia com orgulho: "Sim, é a Marina. E esse porta-retrato foi restaurado com as mesmas mãos que restauraram minha vida." Às vezes, via lágrimas discretas nos olhos de quem ouvia, porque no fundo, todos temos um porta-retrato quebrado dentro de nós. Uma lembrança, uma dor, um arrependimento, esperando o momento certo de ser colado outra vez. Naquela estante, entre cores e tecidos, o retrato virou mais que um objeto. Virou testemunho. Toda vez que o sol da tarde batia no vidro e refletia pela sala, eu via um brilho que me lembrava. As cicatrizes que não precisam ser escondidas. Elas podem brilhar se a gente tiver coragem de transformá-las em luz. Hoje, olhando para tudo o que vivi, percebo que o verdadeiro milagre não foi a mudança da casa, nem o sucesso do ateliê. Foi a transformação dentro de mim. Aquela mulher que um dia se sentiu pequena, humilhada e esquecida, descobriu que o valor não está no que se tem, mas no que se é. Aprendi que status sem alma é só fachada, e que o brilho mais bonito não vem do ouro, mas da paz que mora no peito. Fui chamada de fracassada, e talvez, por um tempo, até tenha acreditado nisso. Mas o fracasso, descobri, não é cair, é desistir de levantar. E eu levantei. A vida me ensinou que aparência engana, mas autenticidade liberta. Durante anos tentei entender por que o amor dói tanto quando vem acompanhado de desprezo. Hoje sei. É porque a gente ainda não aprendeu a se amar o suficiente para não aceitar ser diminuída. E quando esse amor próprio desperta, tudo muda. A dor deixa de ser inimiga e vira mestra. A rejeição deixa de ser ferida e vira impulso. E o silêncio, que antes pesava, se torna morada de sabedoria. Marina e eu seguimos juntas, não mais presas à culpa do passado, mas guiadas pelo que aprendemos. Ela sempre diz: "Mãe, o que você construiu foi mais do que uma marca, foi um legado." E toda vez que ouço isso, lembro da noite em que tudo parecia perdido. Deus sabia que por trás daquela dor havia uma mulher pronta para florescer. Só precisava de espaço, coragem e fé para recomeçar. Aos 63 anos, descobri que nunca é tarde para se reinventar. Que o tempo não apaga a força de quem decide continuar, e que o coração, mesmo ferido, pode ser fonte de criação e beleza. A vida não me devolveu o que perdi, me deu algo muito maior: consciência, propósito e liberdade. Hoje, caminho de cabeça erguida, sabendo que o simples pode ser grandioso e que a verdadeira riqueza é viver em paz com a própria história.
E se eu pudesse deixar uma lição para quem me escuta, seria essa: não há dor que não possa ser transformada em arte, nem queda que não possa virar recomeço. Às vezes, é preciso ser chamada de fracassada para descobrir o próprio poder de vencer, em silêncio, com dignidade e com o coração inteiro. Se você chegou até aqui, talvez tenha se reconhecido em alguma parte da minha história, na dor, na perda, na vontade de desistir, ou na coragem de começar de novo. A verdade é que todos nós, em algum momento, somos desafiados a olhar para os cacos e decidir o que fazer com eles. Podemos lamentar o que se quebrou, ou podemos usar os pedaços para construir algo novo, mais forte e mais bonito. Eu escolhi reconstruir. E você, o que vai escolher? A vida sempre vai testar o nosso valor, principalmente quando esquecemos dele. Mas no fim, não é o julgamento dos outros que define quem somos. É o que fazemos com o que sobra depois da dor. Recomeçar exige fé, exige paciência, mas acima de tudo, exige amor por si mesmo. E o amor, quando é verdadeiro, cura tudo o que o orgulho e o medo destruíram. Talvez você tenha alguém na vida que te chamou de fracassado ou que te fez duvidar da sua capacidade. Mas lembre-se, nenhum rótulo pode anular o brilho de quem tem propósito. O que os outros chamam de fim, Deus muitas vezes chama de recomeço. Então, antes de encerrar essa história, te deixo uma pergunta. O que em você está pedindo para ser restaurado? Um sonho antigo, uma relação, ou talvez sua própria autoestima? Não importa. O momento é agora. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe outras histórias como esta. Histórias que provam que a vida pode ser dura, mas o espírito humano é ainda mais forte. Que cada novo vídeo te lembre: nunca é tarde para se reconstruir com amor, coragem e fé.